Olá, Brasil! Salvando vidas no ar, porque afinal, nada é mais importante do que a vida. Sou Henrique Salimem e gostaria de agradecer a vocês a oportunidade de poder compartilhar o tema da doação de órgãos e tecidos. Na nossa edição de hoje, vamos conhecer a história de pessoas que hoje vivem uma sensação diferente, a de viver uma nova vida após terem sido transplantadas. Também conheceremos a dura rotina das pessoas que ficam todo dia à espera de um órgão, à espera de um gesto difícil, grandioso, humanitário, o gesto de doar. Talvez por isso, a doação de órgãos e tecidos seja uma maneira de atenuar um pouco a dor incomensurável que temos na perda de um ente querido. Mas o mais importante é que o gesto de autorizar a doação pode salvar no mínimo uma vida, quiçá até 8 vidas. Eu já informei a minha família que sou um doador. Fique na trilha da vida. Salvando vidas, volta já. Agora quero compartilhar com vocês a nossa visita à instituição Via Vida em Porto Alegre, que com muito trabalho de seus diretores, voluntariados e também com a ajuda imprescindível de empresas, mantém a pousada da solidariedade. Ela abriga pessoas carentes, vindas de todo o país à espera de um transplante e também as acolhe no período pós-transplante. O que nós vamos ver e ouvir agora é um pouco da história de esperança de cada uma delas. Manuel, tenho 10 anos e vim da Paraíba. Eu sou Sandreana, vim da Paraíba, tenho 21 anos e sou a irmã de Manuel. Sempre acompanhei ele no tratamento deles desde que ele começou. A doença dele, ele começou tendo um problema nas pernas. Aí, quando ele fez uns exames, aí acusou problema no rins. Aí, desde que ele começou, ele já foi encaminhado para João Pessoa, que é a cidade de lá, e já começou a fazer hemodiálise. Fez hemodiálise 1 ano e 6 meses. Aí depois teve a oportunidade de vir para cá, para o Rio Grande do Sul, para fazer o transplante. Ficou 15 dias na fila de espera e, graças a Deus, conseguiu o rins, foi transplantado e está bem até hoje. O que tu não podia fazer antes da cirurgia? Jogar bola? Não dá hora na bola? Não. Nem podia correr. Mas espero o melhor. Cada vez mais ele vai se recuperando mais, ter uma vida tranquila agora, sem precisar estar fazendo o que ele fazia, que ele sofria bastante, né? Aí agora tá bem, tá mais alegre, pode brincar, que antes não podia, que ele usava o catete, não podia correr, não podia jogar bola, não podia fazer nada. Só coisas normais. O que tu quer que aconteça na tua vida agora? Estudar. Doar sempre é bem, né? Porque quem precisa de um órgão, precisa quem doe. E quem espera que sempre tenha fé e nunca desista. Porque se desistir, nunca vai conseguir a vitória. E graças a Deus, quem espera sempre alcança. Meu nome é Carlos Gonçalves de Mello. A primeira vez que ele manifestou a doença foi em Natal. De lá eu fui a Brasília, de Brasília eles me enviaram para cá, para entrar na fila do transplante. E de lá tenho ficado aqui nessa Via Vida, pousada. Fiquei aqui 1 ano e pouco hospedado aqui, antes e depois do transplante. Daqui eu fiquei quase 1 ano, aqui dentro. Voltando para lá, fazendo fisioterapia, essas coisas todas. Aí depois de 1 ano que eu peguei alta do hospital, aí eu fui embora. Tá bem, eu me sinto bem. Passou uma nova vida muito boa, 100% daquela que eu tinha, que eu tive por ultimamente. Foi uma benção. E minha cartilha só tem otimismo. Eu sou otimista por natureza. Então, esse otimismo meu é os 80% do remédio equivalente. Meu nome é Ais, eu tenho 12 anos, eu sou do Pará, eu nasci em Macapaia. Eu estava doente do rim, aí eu veio,
fiz hemodiálise, entrei na fila e com um mês eles me chamaram para o transplante. Aí dia 24 de madrugada eles me chamaram de outubro. Aí eu fui para lá, tinha 2 meninos lá também que o rim podia dar para eles, mas deram para mim, deu para mim. Transplantado no hospital Santo Antônio, lá no Santa Casa, lá no 4º andar, não foi? Foi do 4º andar. Eu fiquei 2 dias e meio no UTI, depois foi pra sala. E com 15 dias eu saí. Eu veio pra cá. São a família da gente aqui, né? Porque a gente vem de longe, do outro estado, né? A gente não tem ninguém pra acolher a gente aqui. Aqui é sensacional, é muito bom aqui, né? Fiz o transplante e estamos aqui, graças a Deus tudo. E aí, como é que foi depois que tu acordou? Foi bem. Me senti novo. Agora o futuro é estudar, né? Estudar, graças a Deus, a gente vem colocar na escola. Estudar, quem tem mais muita vontade de estudar, de brincar, quem não brincava. Agora, graças a Deus, pode. E brinca muito agora. Né? Tô pronto para voltar para estudar. Queria ser um professor. Fazer de tudo para o seu filho, por causa que um filho é um filho. Só a gente mesmo, que é mãe, que sabe, né? Para saber a luta, né? Uhum. Hoje é só alegria. Orar muito. Orar. Acreditar que um dia vai ser chamado. Eu gosto de brincar bola. Então não brincava bola agora. Agora eu brinco. A possibilidade de que mais vidas fossem salvas através de transplantes de órgãos tomou forma a partir do ano de 1977 no Brasil, quando foi realizado o primeiro transplante de rins em Porto Alegre, na Santa Casa de Misericórdia. Quem nos retrata o cenário da época em relação ao cenário atual é um dos grandes pensadores e gestores do sistema de transplantes do Brasil, o Dr. Walter Garcia. Nós começamos a fazer transplante de rim, eu participei do primeiro em 31 de maio de 1977. Nós vamos fechar agora 37 anos que a gente faz transplante de rim aqui na Santa Casa. A gente fez um em 77, 3 em 78, 5 em 79, aí 81, 82 teve a crise da Santa Casa, praticamente se parou, aí 84 fez 20 e de lá para cá, o ano passado, a gente fez este ano 2013, 249 transplantes de rim. É o segundo hospital em números do Brasil, só atrás da Escola Paulista de Medicina em São Paulo, que trabalha com a população 4 vezes maior que a nossa. O Rio Grande do Sul é o estado que mais faz transplante de rim no Brasil, proporcionalmente. O transplante de pulmão do Dr. Camargo é o mais atuante do Brasil, desde que iniciou, eu tenho maior experiência, faz em torno de 36, 40 transplantes por ano. Nós fazemos aqui, temos 2 equipes que fazem, agora uma terceira que começou a fazer fígado pediátrico, fez o primeiro agora, final do ano passado, e nós fazemos em torno de 80, 90 transplantes de fígado por ano aqui na instituição. Coração se faz um número menor, então 3, 4, 5 transplantes por ano, transplantes de córnea, e no Rio Grande do Sul, a partir do ano passado, a gente chama de fila zero de córneas. Não é bem que não se tenha mais fila, é que tu entra na fila e em menos de um mês tu faz o transplante. Então a gente tem feito 900 transplantes por ano de córnea, que é a necessidade, dá uns 80, 85 por mês. Então entra 80, 85 pacientes por mês e no mês seguinte eles são transplantados. Então isso é muito bom. A córnea tem essa facilidade porque a pessoa pode ser doadora até 6 horas após a morte, enquanto que os órgãos é só com morte encefálica. Então o número de doadores de órgãos é muito menor. Então é muito difícil que algum país, e nenhum deles ainda conseguiu, fila zero para os outros transplantes de órgãos, só para córneas. E uma das principais ações na busca por doação de órgãos e também na coordenação entre doadores, receptores e hospitais é realizada pela OPO, Organização de Procura de Órgãos. Aqui no estado são 4 unidades no interior e 2 na capital. Todas mantidas com recursos do governo federal e estadual, a OPO 1 é instalada no Complexo Hospitalar da Santa Casa em Porto Alegre.
e teve um desempenho excelente no ano de 2013. Vamos conhecer um pouco mais esse trabalho com a doutora Fernanda Bonou. A nossa atuação é numa região de hospitais. A gente atua em toda a região metropolitana da BR-116, até Taquara, Montenegro, ajudando nos processos de doação, dando palestras, orientando as equipes, né? Tentando favorecer, aumentar o número de doadores, fazer com que as famílias possam ter essa possibilidade de doar os órgãos dos seus familiares, né? Quando fala em palestras, vocês promovem isso com a classe, com os enfermeiros, com os médicos ou com as pessoas, enfim? As duas coisas. A nossa missão principal é treinar as equipes de saúde, né? Mas a gente também participa de campanhas, de eventos, né? Junto às comunidades dessas cidades, normalmente sempre em associação ao hospital. O hospital também, o hospital regional, nos ajuda e nos chama para esses eventos. Esse ano de 2013 nós tivemos 77 doadores nessa região, que já foi bastante, né? A gente iniciou um número de 17 em um ano e chegamos até 77. Claro que com a ajuda de todo um procedimento do Estado, de colocar ecodoppler, de colocar equipes para nos auxiliar nisso. Então, eu gostaria de pelo menos aumentar em mais 10, a gente tem que ir aos pouquinhos, né? Então, eu acredito que 87 já seria uma boa meta para o ano de 2014. Sempre a pessoa dizer que é favorável, que gostaria de ter seus órgãos doados, porque na hora da entrevista, se a família sabe, faz toda a diferença. A família entendendo o que o familiar queria, sim, normalmente aceita a doação. O número vem aumentando, as OPOS elas estão em níveis totalmente diferentes em todo o Brasil, tem estados que estão recém iniciando o funcionamento, a gente já está atuando há 2 anos, então isso com certeza faz diferença, a experiência, né, o tempo de atuação. Mas a gente ajuda na logística, a gente ajuda tanto levando material, ajudando nas entrevistas, coisas que os hospitais pequenos não têm estrutura para fazer. O Estado está implantando uma série de cursos agora de capacitação para esses hospitais que a gente está participando, dando aulas também, com cursos de imersão de 4 dias. Eu acho que o Estado tem feito bastante coisa nesses últimos anos, né, em relação a isso. Danley de Deus Rinterholz, ou apenas Danley, ou ainda deputado federal Danley, goleiro multicampeão pelo Grêmio, amado por sua torcida, teve mais um gesto de grandeza. É uma experiência complicada, é dolorosa, como qualquer um que perde alguém, né, que fez parte da sua vida e que lhe ajudou a chegar aos seus objetivos, né, profissionais, pessoais, e que sempre cuidou tanto, com tanto carinho de você, como foi meu caso, que acabei perdendo há pouco tempo agora, meses atrás, o meu pai. Em cima disso, você tem a notícia, junto com a notícia você tem que tomar uma decisão muito complicada muitas vezes, né? E foi dessa forma que ocorreu com a gente. Como nós perdemos o meu pai, acho que foi 4 horas da manhã de um dia, e até as pessoas que cuidam dessa questão de doação de órgãos são pessoas que vêm de uma forma muito correta, muito boa, tentando ser o mínimo possível agressivas, que naquele momento qualquer questão é agressiva para a pessoa que está perdendo o ente querido. Mas, quer dizer, perdemos o pai às 4, às 6 da manhã, até um pouco antes, já tínhamos uma pessoa que cuidava dessa questão, uma equipe, querendo saber se nós aceitávamos doar né, as córneas e órgãos que ele poderia, né, ajudar outra pessoa. A minha irmã, naquele mesmo momento, eu não estava junto ali, me ligou: mano, eles querem saber a questão de doação. Eu disse: olha, Samara, eu quero que tu tenha tranquilidade nesse momento, porque eu já tinha uma certeza que era de doar, que eu sabia que a gente ia estar fazendo bem e ajudando alguém, né? Quer dizer, nós perdemos um ente querido, mas nós estaríamos ajudando daqui a pouco, a trazer para uma família um pouco de conforto e trazer de volta uma pessoa amada que está numa situação muito difícil e que eu tenho certeza que eu gostaria que fizessem o mesmo se fosse o contrário, se fosse com o meu pai. Naquele momento a minha irmã já deu ok, já foi feito todo o procedimento, a equipe foi exemplar. Eu acho que tem que dar esse depoimento também em favor daqueles que estão cuidando disso, que sabem que é um momento difícil. A gente fez a nossa parte, que é o mais importante, a gente ter a consciência de que também tem que fazer a nossa parte para que tenhamos uma sociedade um pouquinho melhor. Eu, com certeza, serei um doador de órgãos.
Numa iniciativa inédita, o Hospital Mãe de Deus de Porto Alegre, liderados por grandes oncologistas brasileiros, tais como o Dr. Stefano Stefani, Dr. Cláudio Barros e Dr. Márcio De Biasi, que em conjunto com 60 oncologistas de diversas nacionalidades, traçaram o painel do momento atual da doença mais terrível que assola o mundo, o câncer, especificamente a sua situação aqui na América Latina. Esse trabalho foi publicado na principal revista mais conceituada do meio científico e médico do mundo, a revista inglesa The Lancet Oncology. Este fato, além de encher de orgulho todos os brasileiros, em especial os gaúchos, foi um verdadeiro marco, o balizador para estudos, planejamentos e para ações a serem desenvolvidas na prevenção e combate ao câncer. Aliás, segundo a medicina, o câncer, por sua natureza, é uma doença curável, desde que detectada precocemente. E nesse importante trabalho, uma coisa que nos causa muita preocupação é o baixíssimo investimento por custo por paciente na América Latina. Segundo o Dr. Stefano Stefani, enquanto nos países da Europa, como a Inglaterra, o investimento é $183 de custo médio por paciente ao ano, no Japão esse número chega a $244. E nos Estados Unidos, o investimento americano médio por paciente ao ano chega a $460. Agora imagine você, na América Latina, esse investimento são irrisórios $7,92. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o câncer será a epidemia, uma verdadeira epidemia a partir do ano de 2030, se transformando na principal causa-morte no planeta. Agora acompanhe comigo. Na América Latina, a cada grupo de 100 mil habitantes surgem 163 novos casos. Por isso a situação do Brasil é dramática, porque aqui são 440 novos casos por ano a cada grupo de 100 mil habitantes. Pensando nisso, então o nosso destaque de hoje, na nossa reportagem especial, é o reconhecimento ao trabalho do Instituto do Câncer do Hospital Mãe de Deus de Porto Alegre, referência internacional no combate e no tratamento dessa doença. Um prazer, Salimem, muito obrigado pela tua visita. Imagina, não por isso. Quando foi criado o Instituto do Câncer, ou melhor, quando começou o serviço de oncologia no Hospital Mãe de Deus? Nós temos uma história aqui no Mãe de Deus que já vai para 14 anos de história e de atividade. E posso dizer que isto está colocado dentro de um perfil epidemiológico e de uma necessidade que a sociedade tinha de que esse tipo de serviço fosse oferecido. Nós estamos vivendo uma situação em que a incidência do câncer está aumentando de forma expressiva na população, né? E no Rio Grande do Sul, nós temos das maiores incidências de câncer, não só do Brasil, quanto do mundo, né? E criar serviços qualificados e que possam atender todas as necessidades dos pacientes com câncer, né, isto é muito importante. E o desafio que a gente tem pela frente no Instituto do Câncer é colocar esses números, essa epidemiologia, né, essa incidência que vai continuar aumentando por uma série de motivos na nossa região, a serviço, né, da população, né, e criar alternativas, né, que eventualmente passam não só do aspecto assistencial e do cuidado do paciente, mas para aspectos também de educação social, né? Já que nós estamos prestes a viver uma epidemia nesta doença que precisa de um esforço conjunto, não só do grupo médico, mas dos gestores, né, dos gestores hospitalares, dos gestores políticos, né, administração, primeiro setor, todos devemos nos informar e estar preparados para enfrentar isto que eu chamo a epidemia do câncer que vai acontecer nos próximos 10, 15, 20 anos. O Instituto do Câncer foi criado, então, e com a função principal de pesquisa? Então, eu insiro a pesquisa como um elemento extremamente importante, né, mas sem deixar de focar o mais importante, que é o manejo do paciente. Desde que qualquer área de atividade termine como final, né, em melhorar algum aspecto da vida do paciente com câncer, nós vamos incluir isso dentro das atividades do Instituto.
O câncer é a área da medicina, provavelmente, que mais investimentos em pesquisa tem, fundamentalmente no desenvolvimento de drogas, né, hoje em dia, para o combate ao câncer. E tem contribuído esse aumento e essa quantidade de pesquisa e essa quantidade de investimento que se faz na área do câncer para desenvolver novos medicamentos, tem respingado em outras áreas da medicina, ajudando no desenvolvimento dessas outras áreas também. Mas a tecnologia não é só o desenvolvimento de drogas e medicamentos, né, que eventualmente são avançados, são dirigidos, são menos tóxicos, né, são mais inteligentes dos medicamentos que a gente tinha anteriormente. A tecnologia também está em equipamentos, né? A tecnologia também está em processos. A tecnologia também está em treinamento de pessoas, né? Então, todos esses aspectos, de alguma forma ou de outra, são privilegiados no Instituto do Câncer. Nós temos um apoio absoluto e uma consonância, um alinhamento muito grande com os interesses da instituição, né? E a instituição tem nos apoiado, né, de forma fundamental, né, nesse nosso desejo, nessa nossa necessidade de poder tratar os pacientes com a melhor tecnologia possível. E isso vai desde o diagnóstico, né, com equipamentos que se adquiriram como PET, equipamento que eventualmente ajuda a diagnosticar melhor a extensão da doença e nos ajuda a escolher o melhor tratamento para aquela situação, né? E que tem um impacto importante numa percentagem grande dos pacientes em nos ajudar. Este é o melhor tratamento para este paciente, este é o melhor tratamento para aquele outro, né? E da radioterapia, numa área que é extremamente importante para quase 60% dos pacientes com câncer, em algum momento da sua história, vão fazer radioterapia, né? A radioterapia também, nós temos um crescimento tecnológico extremamente importante na nossa unidade, que é o Centro de Oncologia Radioterápica, o COR, Mãe de Deus. Então, isto tudo é fundamental, mas nada, Salimene, é mais importante do que o relacionamento do médico e do paciente, né? E de que tipo de informação e confiança pode se desenvolver nesse relacionamento, que é a base de tudo, né? A base de tudo que acontece a partir desse diagnóstico, né? Desde a comunicação do diagnóstico, desde a comunicação do prognóstico do paciente, das alternativas de tratamento, essa, para mim, é a principal e fundamental tecnologia que a gente tem que desenvolver. Educação não é só conhecimento, educação é muito mais amplo do que simplesmente, né, transmitir uma informação. Então, nós temos que educar dentro desse conceito, né, a população. Então, não é só dar informação, mas também nós temos que fazer com que novos hábitos, novas condutas, novas maneiras de viver a vida, né, mais saudáveis, devam ser implementadas. E aí a gente pode listar 4 ou 5 coisas que são absolutamente fundamentais. A primeira é o cigarro, né? O cigarro é responsável, né, por mais de 30%, né, dos casos de câncer em geral. Então, se a gente eliminasse o cigarro da nossa sociedade, nós eliminamos, né, 1/3 dos casos de câncer. Imagina, né, que coisa fantástica, né? Só que isso tem que ser comunicado, né? Isso tem que ser educado, né? E a gente tem que cada vez mais lutar contra esse tipo de malefício. Dieta, né, e obesidade, né, é absolutamente definitivo, né, é um dos elementos que mais contribui para o desenvolvimento de câncer, né? Existem estimativas que indicam que 50% da população brasileira, na realidade 45 homens e 55 mulheres, nos próximos 15 anos, no Brasil, vão ser obesos. Então, do ponto de vista prático, a gente sabe que a obesidade se relaciona ao desenvolvimento de determinados tipos de tumores e pacientes com câncer que são obesos têm um pior prognóstico. Então, isto depende de quem? Isso depende de como é que a gente come e entra o terceiro elemento, que é a atividade física. Tá? A gente sabe que existe uma relação direta entre sedentarismo e não só câncer em geral, outras doenças também nesse sentido. Então, fazer atividade física faz parte não só de uma medida
que previne o desenvolvimento de câncer e outras doenças, né? Mas leva a um bem-estar, né? E a uma qualidade de vida muito diferenciada. Então, cigarro, obesidade, né? Sedentarismo são coisas que têm que ser certamente privilegiadas. E uma coisa extremamente importante, eu não vou tocar em todos os aspectos, é medidas preventivas para que determinadas doenças não aconteçam, como, por exemplo, a vacinação. Então, acho que esse conjunto de medidas que implicam em atitudes de prevenção com medicação ativa, como vacinas, por exemplo, com hábitos de vida, né, que terminam sendo responsabilidade de cada cidadão, né, cada um é responsável, né, por esse tipo de coisa, certamente são medidas fundamentais para que a gente enfrente em conjunto, né, esta epidemia que vai acontecer nos próximos 15 a 20 anos. A ideia é a gente fazer o que faz na maior quantidade, no maior volume possível, mas dentro de limites de qualidade dos mais importantes possíveis. Então, mais altos possíveis. Então, do ponto de vista prático, o nosso desafio continua sendo, né, tentar crescer e oferecer para cada paciente, né, o melhor tratamento possível. Menos agressivo, com mais qualidade de vida. Tudo que o tratamento daquele paciente especificamente necessite. Nem todos os pacientes podem ser tratados com facilidade. Às vezes existem tratamentos mais complexos. A ideia é que a gente identifique em cada paciente o que aquele paciente precisa especificamente e oferecer para ele todo esse tratamento. Salvando Vidas fica por aqui, agradecendo a todos a oportunidade de podermos compartilhar o tema da doação de órgãos e de tecidos. Mas não sem antes de fazer um pedido especial a todos, para que realizem seus exames preventivos, do seio, do útero, da próstata, dos pulmões, do coração, enfim. Somente fazendo esses exames, estaremos garantindo nossa saúde e o bem-estar de nossa família. E se você for um doador, não esqueça, comunique a sua família da sua decisão. Fique com Deus e até a próxima. E lembre-se, nada é mais importante do que a vida.